Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês, iniciando a semana, mais uma semana, já estamos na nossa 8ª semana, já praticamente mais de 2 meses concluído com atividades, com aulas, e aí vamos à luta, né? Espero que todos vocês estejam bem, morrendo de saudade de vocês, desde já parabenizo os alunos que têm se esforçado, têm se dedicado, eu sei que não é fácil, mas tanto para vocês quanto para a gente também, mas estamos se empenhando. Isso é bacana, isso é importante, o esforço, quem está adquirindo conhecimento. Eu fico triste por aqueles que praticamente nós estamos já na 8ª semana, 8ª semana, quase 2 meses, e tem alunos que praticamente nunca me entregaram, ou se me entregaram 1 ou 2 vezes no máximo atividades, ou que participaram. Então, vamos lá, pessoal, vamos se esforçar, isso é importante para vocês, tá certo? Hoje a gente vai corrigir a atividade anterior e vai falar sobre populações indígenas e também algumas características da população brasileira. Esse assunto é muito, mas muito importante para vocês, pessoal. Vocês vão levar isso aí para a vida acadêmica de vocês, para a vida escolar de vocês. A gente começou falando sobre demografia, sobre alguns termos demográficos, como expectativa de vida, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo. Tudo isso é importante, né? População absoluta, população relativa, que é a densidade demográfica. Isso a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai ver outras características. Primeiro, vocês vão ter que ter em mãos o livro de atividades, apenas a página 24, para a gente corrigir. Foi apenas essa, né? Atividade. Observa a tela, a redenção de Cã, do artista modesto Brocos de Gomes. Essa tela retrata mais do que 3 gerações, representadas pela avó negra, a mãe parda e sua pequena filha branca. Ela registra uma das políticas e teses da época, do século XIX, né? Do fim do século XIX. A política de branqueamento da população. Então existia sim essa política de branqueamento da população. Qual era a intenção? Qual era a intenção do governo, né, de fazer essa política do branqueamento? Era uma tentativa de minimizar a influência africana. Então, como de fato os africanos já estavam libertos, né, pela Lei Áurea, eles tinham sido libertos, então uma tendência aí de tentar minimizar a influência era de fato fazer esse branqueamento da população. Aí aqui, contribuição genética na identidade do brasileiro. Então eu queria mudar isso aí, a identidade do brasileiro que não tivesse origem africana. Um absurdo, né? Um absurdo. Vamos para a letra B. Como tal política era posta em prática entre meados do século XIX e início do século XX, né? Por meio do estímulo à vinda de imigrantes. E esses imigrantes vinham da onde? Eram os brancos europeus, não vinha nenhum africano para cá. Eles incentivavam de fato virem, né, os imigrantes europeus para cá. E também como é que incentivava isso? Incentivava, né, havendo aí a miscigenação entre os povos europeus, né, com os mais negros para tornar a população mais branca. De fato, isso existiu no Brasil, tá bom? Entre muitos grupos que migraram para o Brasil vindo da Eurásia, do século XIX e início do século XX, destacam-se alemães, né, italianos, sírios, libaneses, japoneses. Então você vai relacionar, né, esses grupos de imigrantes às características, né, de localização deles. Localização no interior e capital paulista, Serra Gaúcha. Quem foi os italianos. Tá bom? Letra B. Interior e capital paulista, norte do Paraná e do Pará. Foram os japoneses. Letra D. Vale dos Sinos, Santa Catarina, Curitiba. Essas aí são os alemães, né? Mas no sul do país. Lembrando também que os italianos partiram para o sul do país também depois. Inclusive fundando cidades como Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E letra C, sobrou apenas aí os sírios e libaneses, né? É a letra C aí, localizados no São Paulo, Rio de Janeiro, também norte e nordeste brasileiro. É isso, pessoal. Terminamos aí
a correção bem rápida. Vamos agora para a população indígena. Houve um crescimento, pessoal, dessa população nos últimos anos. De 91 para cá, para 2010. Essa população aí cresceu de 294 mil para 817 mil. E hoje é bem mais. Por quê? Principalmente devido à demarcação, vou até grifar aqui, olha, de terras indígenas. Houve uma demarcação de terras indígenas, ele tem essas terras por direito constitucional, e aí essa população acabou crescendo. A gente sabe que a cultura não é praticamente mais a mesma, né? Alguns já têm uma cultura mais urbanizada, igual a nossa. Uma cultura mais brasileira, de fato. Aí são uma cultura... Alguns ainda preservam a cultura indígena, mas outros nem tanto. Outros já têm uma cultura, já se adequou à sociedade, né? Já participam de universidades, né? Já vivem em zonas urbanas, etc. A demarcação, pessoal, é um processo previsto na Constituição Federal. Então, quando foi feita a Constituição, foi previsto que essas terras aí seriam demarcadas. De quem essas terras? Pertencem ao governo, pertencem à União, tá certo? Depois de regularizadas, ela é, né, demarcada aí e os indígenas possuem ela. No Brasil, a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas, quem é que protege? É um órgão do governo federal atrelado ao Ministério da Justiça, chamado FUNAI, tá bom? É a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. É atrelada aqui ao Ministério da Justiça. A regularização definitiva das terras passa por algumas etapas, né? Começa com estudo, tem que ter um estudo de reconhecimento, deve ser aprovado para que ocorra a delimitação, tá? Aqui delimitação, enquanto o pedido é encaminhado e analisado pelo Ministério da Justiça. Então procede a declaração, é bem longo esse processo, quando são delimitados os marcos geográficos no terreno. E a homologação, que é a aprovação pelo presidente da República. Então o presidente é que dá a assinatura final, é ele que aprova. Somente depois de todas essas etapas cumpridas é que a terra pode ser registrada em cartório para finalmente ocorrer a regularização. Então esses são os processos aí bem burocráticos para demarcar uma terra indígena, tá bom? Características da população brasileira, pessoal. Agora que você verificou de modo os pesquisadores da demografia e das populações, bem como alguns termos, a gente vai ver agora alguns dados, algumas características da população brasileira. Primeiro gráfico aqui, vamos lá. Evolução da população brasileira em milhões de habitantes. Você vai vendo aqui em 72, né, como era esse número, né, de habitantes. Isso aí em milhões, né, era um pouco mais de 9 milhões. 14, 17 milhões, 30 milhões, 41, 51. Vejam só, né, 51. De 1950 para 60, aumentou aí quase 20 milhões. De 60 para 70, aumentou 24 milhões. Olha o número. De 70 para 80, esse número ainda foi bem maior. 21, uns 26 milhões. E aí continuou subindo, né? Subindo. E hoje, né? 2017, nós já estamos em 2020, está em pouco mais de 200 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes, pouco mais do que isso. Então vejam aí que houve um crescimento. E esse crescimento foi mais acelerado, principalmente depois dos anos 50, com o início aí da industrialização. Então teve esse aumento aí bem gradativo. Evolução da população mundial. Agora aqui mundial, tá bom? Em 1700, né? Aí aqui em 1950 era 2,5 bilhões de habitantes. Em 1996, 5,8 bilhões. E em 2025 estima-se aí mais de 8 bilhões de habitantes. Hoje nós já temos mais de 7 bilhões. Então, em 2025, estima-se que esse número ultrapasse a casa dos 8 bilhões de habitantes. Então, há um crescimento muito grande também populacional. Não apenas no Brasil, mas também no mundo.
Só que esse crescimento hoje é bem menor do que já foi lá atrás. A gente vai entender por quê. Principalmente em alguns países. A população brasileira, assim como a mundial, cresceu bastante após metade do século XX, como eu falei lá atrás. Aqui, ó. Após metade do século XX. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, ó. 50. A partir daqui, houve esse crescimento. Beleza? Vamos voltar para lá. A principal razão está vinculada ao fato de que, durante grande parte desse período, as taxas de natalidade permaneceram elevadas, nasciam muitas crianças e a mortalidade caía. Começou a cair, devido a investimentos na área de saúde. Com a mudança no perfil social da população e também a migração para os centros urbanos com melhores condições de saúde, a taxa de mortalidade caiu. Caiu muito. Então isso aí fez com que o crescimento populacional ele se elevasse, porque nascia mais pessoas e morriam menos, tá bom? E aí houve o quê? O grande crescimento populacional. Então, devido a esses fatores aí, é que houve-se esse aumento populacional. Esse fenômeno de transição aí, de aumento populacional, é chamado de transição demográfica. É a mudança do perfil da população. Esse perfil mudou. A gente viu que existia um perfil até 1940, de 50 para cá houve outro perfil. Uma diminuição das taxas de mortalidade e um aumento nas taxas de natalidade. Isso lá, né, em meados da década de 50 para cá. Agora, de 2000 para cá, esse número também tem caído, a taxa de natalidade. E o crescimento populacional também brasileiro também tem diminuído. A gente vai ver isso daqui a pouco. Isso é importante, pessoal. A gente vai ver agora detalhadamente as fases de transição. Nenhum país, desde Ruanda, na fase 1, tá certo? Nenhum país passou por isso, desde Ruanda. Taxa de natalidade elevada, próximo à faixa de mortalidade. Taxa de mortalidade elevada em virtude de fatores como guerras, más condições de vida e doenças. Ou seja, uma taxa de natalidade elevadíssima e uma taxa de mortalidade também elevada. Então hoje ninguém vê mais isso não. Já existiu, né? Desde 90 a gente não vê mais. Então era um país aí extremamente pobre, que enfrentava uma guerra muito grande, uma pobreza extrema, que tinha taxas elevadíssimas de natalidade e taxas elevadíssimas também de mortalidade. É a fase 1 da transição, tá bom? Na fase 2, há um elevado crescimento. Uganda, Nigéria e Angola são exemplos disso. Houve um elevado crescimento. O quê? Taxa de natalidade mantém-se elevada, mas a de mortalidade começa a diminuir. Então, melhores condições sanitárias. Olha aqui a taxa de mortalidade, ela cai, ó. Ela começa a cair. Aí vejam que a diferença, ó. Olha a diferença aqui, olha. De uma para outra. A de natalidade está aqui em cima, a de mortalidade está aqui embaixo. Então, a natalidade continua alta, a mortalidade que ela cai, devido a planejamentos e a melhores condições de alimentação e de vida. Fase 3. Ainda em elevado crescimento. Aqui você pode, é o Brasil. O Brasil está na fase 3, tá certo? De transição demográfica. A taxa de natalidade decai, por conta do aumento do acesso feminino ao ensino e ao planejamento familiar. As mulheres entram no mercado de trabalho, começam o planejamento familiar, querem ter menos filhos, e aí a taxa de natalidade dela cai, tá certo? E também a de mortalidade também cai. Então veja a diferença. Fica bem mais próximo, né? A de mortalidade da de natalidade. Porém, a de natalidade ainda é maior. Então há um crescimento da população, tá bom? Mas olha se compararmos aqui com a fase 2. A comparação é bem diferente, tá bom? E na fase 4, já é uma nivelação. É uma nivelação, olha aqui, olha. Há uma nivelação. A taxa de natalidade caiu, a de mortalidade também caiu, e estão próximas uma da outra. Bem próximas. Exemplos de países assim é o Japão, é a Rússia, e a Itália, e também a China. Houve uma estabilização da população em função do equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então o Brasil está saindo da fase 3 e aí no futuro poderá entrar na fase 4, que é essa estabilização aí, né? Essa padronização, esse equilíbrio entre taxa de natalidade e de mortalidade, beleza?
Perceba que após a queda da taxa de natalidade, quando ela caiu, o crescimento populacional reduz progressivamente. Continua crescendo. Eu não estou dizendo aqui que a população brasileira deixou de crescer, ela continua crescendo. Mas a proporção é menor. Não crescia naquele tempo proporcional que estava crescendo antes. Por quê? Porque a taxa de natalidade ela cai. Ela começou a cair. Como eu mostrei a vocês aqui, olha. Isso aqui é um exemplo do Brasil, olha. Olha aqui a taxa de natalidade caindo, olha. Ela está caindo. Então esse crescimento que era no início, aqui na fase do Brasil, isso aqui todinho, caiu para isso aqui, olha. Tá vendo? O crescimento aí, que é o crescimento que a gente chama de crescimento vegetativo. Tanto a queda da taxa de mortalidade quanto a de natalidade estão atrelados a mudanças econômicas. Atrelados a mudanças econômicas e sociais, como o aumento do acesso feminino ao ensino e ao planejamento familiar. Então, a mulher ela começa a ingressar, a ter mais autonomia, entrar no mercado de trabalho, e isso aí influi diretamente nas taxas de natalidade e também de mortalidade. Pessoal, estamos finalizando. Novidade para vocês. A hora do desafio. E o que é isso, professor? É um desafio que eu estou lançando para vocês a partir de hoje. Os 5 primeiros que me entregarem o desafio respondido, junto com o livro didático, os 5 primeiros terão uma pontuação extra, tá certo? Então, todas as minhas aulas vai ter a aula de desafio, junto com a atividade, vai para casa, vocês vão me entregar, tá certo? E os 5 primeiros que me entregarem, vou anotando e vou dando uma pontuação extra. Dúvidas? Creio que não. Professor, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso imprimir. Bem simples. Tira um print, tá aqui, ó. Pá! Pega o celularzinho, tô sem meu celular aqui, com minha carteira. Pá! Tirei a foto aqui, tirei o print. Vou procurar o nome dos 6 continentes do nosso planeta Terra. Então você vai procurar aí os 6 continentes. Achou? Aí nos apps mesmo tem umas setinhas lá que você pode riscar, né? Onde você achou. Ah, achei o continente tal. Aí você vai e risca, né? Pelo zap e manda pra mim a fotozinha dos 6 continentes que você achou. Beleza? Não tem mistério. Aqui você responde na página 47 e me entrega os 2 juntos. Ah, eu terminei o desafio, vou enviar para o professor rápido. Não, eu só vou computar se me enviar tanto o livro didático, a página 47, quanto a hora do desafio aqui, que é essa página aí, beleza? Então façam aí. E outra novidade, quando eu somar tudo isso, né, os 5 primeiros de cada atividade, cada aula, vou somando, né, dando uma pontuação entre os 5 primeiros, e eu vou ver aquele que mais se destacou, né, durante essas aulas online da gente. Então aquele que mais me entregou atividades, né, a hora do desafio, junto com a atividade, de forma mais rápida, que sempre me entregou, esse vai ganhar um brinde da volta às aulas. Então pode me cobrar, beleza? Vai ter um brinde para aquele que mais realmente se empenhou, beleza? Não que todos não tenham se empenhado, cada um se empenha, mas aquele que mais se empenhou vai ganhar esse brinde, beleza? E os 5 primeiros de cada aula vai ter uma pontuação extra a cada aula, me entregando corretamente. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, tem que fazer corretamente. Fazendo corretamente, eu vou pontuar. Se me entregou de qualquer jeito, me entregou e não vou pontuar. Não tem como, beleza? Então é isso, pessoal. Hora do desafio, procure os 6 continentes, me entrega. Junto com o livro didático, página 47. Até que dia? Até amanhã. Tem hoje o dia todinho aí à tarde de vocês, tem a noite, tem amanhã o dia todinho para me entregar. Então me entregue isso aí, beleza? E é isso, pessoal. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.